Acompanhe agora Livre Pensamento. Boa tarde, ouvintes da nossa TV Mundo Maior. Tô olhando ali que eu não estou me vendo. TV Mundo Maior, tudo bem aí, pessoal? Também temos Valdeci Lourenço, Letícia Lopes e Margarete Parpinelli neste trabalho bacana de divulgar a doutrina, de estudar o Espiritismo com eles, né? Isso aí, Bruna, isso mesmo. E com eles, Paulo Henrique de Figueiredo e o nosso guru, Antônio Carlos Tarquínio. Tudo bem aí, Paulo? Tudo em ordem. Olá, Alexandre. Olá, amigos. Olá, amigas. Você saudou aí os ouvintes da TV, né? Ouvintes e olhantes também, né? Olhantes é bom. E Tarquínio, tudo em paz? Tudo em paz, prazer aqui estar de volta com vocês para bater mais um papo. Um abraço bem apertado, apesar de distante, para todos aqueles que nesse momento se ligam a nós de alguma maneira. Seja ouvindo e vendo, né? Tamo junto, pessoal. Vamos em frente. Muito bem. Participe com a gente, o Facebook da TV Mundo Maior. Também temos aí o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem, 996433827. E, claro, o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. Então, você participa aí, manda o seu comentário sobre o que nós vamos conversar. Antes de chamar aqui o tema, o nosso querido Paulo Henrique tem algo a acrescentar aí? Às vezes tem um preâmbulo, ou podemos ir direto? Olha, eu tenho um que acabou de sair do forno. Alexandre, eu recebi exatamente agora. Livro, Paulo Henrique? Iniciou a pré-venda do O Céu e o Inferno. Muito bem, você viu que eu dei a deixa, não estava esperando, não tem nada. O livro está em pré-venda. Recebi aqui Pois é. no meu celular. Uhum. Ó, aqui, ó. Vê se vai dar para ver aí. Sim, maravilha aí, ó. O Céu e o Inferno, ficou bacana essa capa, ó. Ficou muito bonita, né? Tem em francês ali também, né? Tá em francês. Assim. Tem em francês e em português embaixo, né? Ficou muito bonito, né? Muito bem. Fala um pouquinho aí desse livro, que tantos perguntaram aqui no Livre Pensamento. Quando chega ao Céu e Inferno, no texto original, muitos pensam aí, é livro novo? É outro livro, Céu e Inferno? Ele é a tradução da primeira edição, né, do livro de Kardec, que foi a edição que ele publicou em vida. Uma edição que foi com textos, vários trechos alterados, na mesma linha do que ocorreu com a Gênese, mas numa gravidade muito mais ampla, porque nos textos principais de Kardec, não só os trechos foram retirados, como outros foram acrescentados, propondo o oposto do que ele vinha dizendo. Então, nós podemos dizer que o movimento espírita está diante de conteúdos novos, né? nunca lidos, né? A respeito da teoria moral espírita de forma conclusiva do espiritismo. Essa versão aqui é uma tradução própria da FEAL e conta com 230 notas, né? Além de uma apresentação que põe a contextualização de tudo isso que nós estamos contando em detalhes. Quem fizer o pedido na pré-venda vai receber o livro a partir do dia 8, que é o lançamento oficial. Que maravilha, hein? Já está disponível para fazer a compra na Mundo Maior, né? .com.br. Muito bem, gente. Chegou o livro. Agora são os dois livros. A Gênese, que já está aí um tempinho com a gente, né? O texto original também, e agora o Céu e o Inferno. E são só esses dois, né, Paulo Henrique? Às vezes o pessoal pergunta, mais algum livro? O Lucas Sampaio, ele foi à França, seguiu os passos da Simone Privato, que fez a pesquisa e descobriu todas as informações a respeito dos documentos oficiais, né?
A questão da adulteração das obras é uma questão jurídica, não cabe discussão nem opinião, né? É um fato jurídico. Nenhuma obra pode ser modificada após a morte do autor. Então, essas duas versões são equivocadas, não podem ser dada continuidade àquelas versões. Nos outros livros, o Lucas Sampaio, que foi à França, verificou todas as obras, todas as edições. E as outras obras, elas foram publicadas em continuidade à obra última de Kardec. O que quer dizer isso? Que o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, todas essas obras foram publicadas de acordo com a última em vida de Kardec. As duas únicas que foram publicadas com alterações são a Gênese e o Céu e o Inferno, né? Eu acho que enquanto a gente estava conversando aqui, o Tarquínio já aproveitou para entrar na Mundo Maior lá e comprar o exemplar dele. Eu acho que ele está esperando receber o dele, do Paulo Henrique. Isso assim. Ele quer de presente. Bom, gente, vamos lá, porque tem um tema bacana. Mas né? Oi. Só te cortando aqui, Alexandre, ele tem que pedir para o Kardec, o livro é de Kardec, não é meu, né? Mas o Paulo Henrique é pesquisador, assim, faz parte desse trabalho, por isso que eu falei dessa forma. Assim, ó, cara, tá certo. Muito bem. Jefferson Carvalho, que vem por aí, hein? Papo de hoje. Eu tô sem o retorno hoje, mas é o papo de hoje. O papo de hoje, que vamos falar de quê? Quem vai dizer? Paulo Henrique? Hoje, nós vamos conversar hoje sobre esse tema que escolhemos para tratar com o Tarquínio, né? Que é o nosso filósofo espírita, né? E é como cuidar de si próprio, né? Como cuidar da alma, né? Agora, o que significa cuidar de si próprio? Por que seria cuidar da alma, né? Essa tese é espírita, ela é especialmente espírita. E uma das coisas que a gente pode dizer é a seguinte: o Espiritismo é uma doutrina, uma proposta, uma teoria baseada nas ideias dos espíritos que tem uma escolha de princípios. Não é qualquer coisa não é uma generalidade. Vai conversando com os espíritos e qualquer coisa vale. Não, tem uma sequência muito clara e que vai nascer da metafísica, na definição dos primeiros princípios, e depois vai desenvolvendo uma proposta filosófica. O Tarquínio, que de profissão, né, estuda filosofia, ele sabe muito bem que existe uma abrangência de ideias enorme e que o Espiritismo é um recorte muito bem estabelecido de teoria, né? O que você podia dizer disso para a gente, Tarquínio? Nossa, que bonito isso que você falou, e é exatamente isso. Não só que eu tenho observado ao longo dos anos, como chega-se até um pouco o que mais marca a minha trajetória, né? Então, o que o Paulo acabou de falar é o que o Herculano afirmava, né? Que o Espiritismo seria a síntese dos conhecimentos humanos. Se é síntese, nem tudo, se é síntese, né? A palavra síntese, o que será que significa, né? É o contrário de análise. Quando você analisa, você divide. Analisar é dividir, né? E sintetizar é juntar, né? Comprimir, juntar. Então, se é síntese dos conhecimentos humanos, não significa ruptura com os conhecimentos humanos, mas de certa forma não, pode-se afirmar com certeza que a doutrina espírita ratifica determinadas verdades que já estavam à disposição do homem. Eu assisti num programa de televisão há um tempo atrás, um filósofo estava sendo entrevistado, estava participando de uma roda de conversa, e alguém disse assim: mas isso aí, você vai me desculpar, mas isso aí é muito antigo. E aí, essa pessoa que era muito esperta falou assim: e porque é antigo, não é verdadeiro? Muito pelo contrário. Agora digo eu, se é verdadeiro, é para sempre. Não é uma hora sim, outra hora não. Então, se é verdadeiro, então continua verdadeiro. E aí a ratificação dos espíritos, esse carimbo, porque
Existem novidades? Sim, eles trazem muitas novidades, mas eles ratificam verdades, não é? Por exemplo, a reencarnação é uma delas. Nós que inventamos a reencarnação, não, né? Nem os termos, esses termos, se você for ver a obra de Platão, por exemplo, muito do que Platão antecipa lá, né, é o que a gente depois vai afirmar aqui. A questão é que em Platão, eu já paro, viu? Eu já paro. Em Platão, você tem o quê? Uma discussão muito aberta das questões que ele vai passando por elas, e ele nem sempre uma hora ele afirma uma coisa, outra hora ele afirma outra. Então, ele está fazendo aquilo que é muito, que o Paulo também falou isso outro dia desse, né? Ele rodeia o toco. Ele não fala assim, mas é isso. Ele vai discutindo, e essa discussão vai abrindo sentidos, vai fazendo com que o filósofo se aproxime da essência da verdade, mas ele não diz, é isso ou é aquilo. Ele só levanta as questões, né? Quando você diz não que o Espírito ratifica a verdade, aquelas outras que não foram ratificadas, elas não deixam de ser verdades, mas elas não cabem para o Espiritismo, seria isso? Aí, ó, Paulo, você está perguntando para mim ou para o Paulo? Para os dois. Eu vou fazer uma provocação para o Tarquínio dar continuidade, porque eu não sei se você sabe disso, Alexandre. Filósofo, né? É igual pavio de canhão, né? Você só precisa acender uma ponta, né? E ele vai queimando até explodir. Ah, é verdade, tem isso, sim, viu? Dá uma provocada e deixa, que o fio vai queimando. Ainda mais se a questão passa por eixos fundamentais, né? Que existem alguns eixos, né? Aí, né? Tem pavio comprido de mais de metro, né? Mas essa pergunta que ele faz é interessante. Não, pera que não acendeu o pavio ainda não. Não. Eu vou colocar uma questão para a gente perceber o quanto nem tudo é espiritismo. Vou colocar uma questão aqui que muito me interessa e que você também tem a contribuir, que é a seguinte: vamos pegar o conhecimento da antiguidade. Né? Você já me aconselhou, Alexandre, o Tarquínio, ele é orientador, não é só de mestrando ele é orientador de todo mundo que se aproximar ali e pedir orientação, ele orienta ali. Ele deu algumas dicas de livros sobre a filosofia antiga fantásticas, né? Estou conseguindo abrir bastante o entendimento. Agora, a filosofia antiga como um todo, vamos pensar o saber da antiguidade. Com relação à criação da alma, né? É difícil falar de criação, mas da alma em si, ela é semelhante a Deus. Ou seja, no mundo ela degenera, não é isso? Então, eu queria que você falasse para a gente, o Espiritismo ele vai trazer uma proposta que é completamente diferente da degeneração da alma, né? Que é a ideia de você, quando se liga ao mundo, você está diminuindo, vamos dizer assim, você diminui a alma, ela não apresenta todo o seu potencial. Enquanto que pro Espiritismo, me parece que é a única doutrina que estabelece o conceito do desenvolvimento da alma do simples ao complexo, do quando ela ganha consciência. Isso é próprio do Espiritismo e que vai aproximar o Espiritismo, então, da filosofia natural. Ou seja, ele vai em paralelo com a ciência, né? O que você poderia dizer sobre isso, Tarquínio? Olha, sobre isso eu tenho muitos preconceitos também, né? Então, é uma pergunta complexíssima essa, mas eu diria para você que, em primeiro lugar, essa questão foi muito bem analisada no livro Revolução Espírita. É uma discussão ali, está muito bem entabulado, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu até uso, dependendo de onde eu estou, ou dando aula e tal, eu uso quando você bate nessa questão. E então, eu vou dizer para você o seguinte: mesmo em Platão, quando você tem uma ideia de que a alma, ela cai no mundo material, né? E aí então ela vai fazer todo o seu processo de conversão, que aliás é um paradigma, né?
Em Plotino também há isso, que está no final da idade do mundo pagão, entrando na Idade Média. Ele também vai falar dessa... Herculano estuda essa questão do livro Ser e Serenidade, né? Uma espécie de prodos, né? Ele chama de prodos, que é uma espécie de entrada no mundo físico e depois de ascensão da alma. Bom, a questão é que essa discussão, ela está correlacionada à ideia de natureza humana. A ideia de natureza humana. Então, quando você tem, e infelizmente eu tenho de dizer, infelizmente, é com o cristianismo e com a leitura, principalmente de Paulo, que vai se estabelecer essa visão de que o homem tem uma natureza imaculada. Começa com Paulo, depois Agostinho pega essa discussão. É preciso entender que Agostinho, ele é um monge, ele é um alemão, ele é um monge da escola Agostinho vai pegar, eu já lembro, o Agostinho vai fazer o quê? Vai pegar Paulo e vai dar uma interpretação em que o homem é um ser degenerado e que, então, ele não pode ser o fautor da sua própria ascensão espiritual. Com ele, você tem Pascal, que pensa assim também, e Jansênio, que foi uma espécie de, digamos assim, postulador desse princípio de que o homem, né? Isto está em favor da doutrina dos espíritos? Não. Na verdade, a doutrina dos espíritos diz que o homem pode ser, como vocês já ouviram, o artesão, não é artífice, o homem pode ser o artesão do seu próprio destino. Então, isso significa que no espiritismo, a resposta sobre o homem pode, digamos assim, ele pode ser o promotor da sua própria autoiluminação? Sim, os espíritos dizem sim. Mas tem quem diz não. E aprender com quem diz não é muito bom, certo? Porque a gente vai entendendo melhor essas questões ligadas à natureza humana. Eu não sei se está claro, né? Não sei se está claro, porque eu queria dar continuidade, Tarquínio. Então vamos ver assim, várias das concepções que o Espiritismo vai discutir, elas estão em larga escala no conhecimento humano. Ou seja, a gente não pode pontuar como os gregos discutiam as coisas. Se a gente for pensar, ali no período platônico, é muito próximo do que o Kardec discutindo com os espíritos. Ou seja, a gente se afasta da visão mitológica, né? Outra coisa que interessa aqui a nossa discussão, eu vou propor algumas alimentações aí para a gente começar a concluir daqui a pouco, né? Para quem está nos acompanhando entrar na discussão. Outro ponto fundamental é a distinção de duas potências, bem e mal, que a igreja vai pontuar como diabo e Deus, e que foge completamente à discussão grega, por exemplo, que inicia as ideias. Para quem está nos acompanhando, vamos só pontuar uma coisa. Leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo vai discutir o pensamento de Jesus, mas tem um antecedente que é Platão e Sócrates. Ou seja, essa ligação que nós estamos fazendo aqui era absolutamente legítima para Kardec, né? Mas essa questão, que não tem lá em Platão e Sócrates, né? O mal personificado como uma potência, né? Que seria quase que equivalente a Deus, né? Depois de criada, né? Então, Kardec discute isso de uma maneira muito, muito clara no Céu e Inferno, né? Agora aproveita que está vindo o livro novo, né? Então, o Herculano dizia que o livro Céu e Inferno é o tratado teológico espírita, porque ali vai se discutir a teodiceia, né? Vai discutir-se a teodiceia. O que é a teodiceia? Tem teos, Deus, e diké. Diké é justiça. Então, ali Kardec, junto com os espíritos, estudam a questão da justiça divina, da teodiceia, de como isso se arruma, de como o bem
se arruma com o mal e como é que essas coisas são estruturadas. Então, você sabe que tem é que é tanta coisa, né, cara? Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo organizar. Me fala do diabo, Tarquínio. Cadê? Onde é que aparece a força do mal? Então, sim, o que eu queria dizer é o seguinte: o estoicismo, né, através do Hadot, que é um grande historiador, disse assim, olha, o estoicismo, ele tem uma intuição da vida muito forte, E, naturalmente, eles não acreditavam, olha só, que do mundo nascesse qualquer mal. Fora isso, eles acreditavam que a razão universal, não, e é esse ponto que é importante, não era oscilante. A razão universal agia sempre da mesma forma, o que leva à ideia da perfeição de Deus, né? Então, veja, lá já havia essa ideia. Portanto, que se Deus é, e se Ele é a origem de todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. E não há uma litigação entre o bem e o mal. O bem já venceu faz tempo. Quando a gente olha, do ponto de vista da perspectiva humana, né, quando nós olhamos o mal é o bem devindo. Todo mal que você veja, seja na tua vida, seja no mundo, é o bem devindo. Porque, como diz Kardec na Gênese, o mal não tem essência. Ele não tem uma natureza. Ele apenas está, digamos assim, presente na nossa visão por ausência de algo. Mas, digamos assim, o conteúdo da realidade... Você sabe que eu costumo fazer assim, eu vou à lousa, eu faço um círculo, falo isso e paro, faço um círculo. Aí eu digo, como é que é o Deus Espírito? Então, imagina que nesse círculo está tudo. Aí eu pego um giz, faço assim, ó, e cubro todo o círculo. Diga assim, olha, não cabe litigação de bem e mal. A sua perfeição, a sua inteligência, a sua bondade, é tudo sem limites. É cheio. Deus é uma cheiura de ser que acabou. Então, essa é a ideia, não só espírita, mas é uma ideia maravilhosa, porque você não... E outra coisa, no livro Céu e Inferno, eu usei esse capítulo, quando ele fala dos demônios e tudo mais, eu usei o capítulo para fazer um estudo no ponto de vista histórico, porque o Kardec dá condições de você entender o quê? Que, num primeiro momento, havia o medo da divindade, lembra disso? Depois do medo à divindade, você descobre que a divindade não só atua, como é bondosa. Eu digo sempre que tem um momento epitetiano, que é o seguinte: Epiteto era extremamente grato à divindade. Então, ainda há esse passo da humanidade, que é ser o passo da gratitude. Eu vou ser grato à divindade. Mas vamos prosseguir, porque eu não quero atrapalhar. Vamos começar a aproveitar o que você está dizendo, o que a gente está conversando aqui. Olha só, Tarquínio. Se a pessoa... Vamos dizer, cada um faz uma construção mental de entendimento. Se a gente vai conversar com 10 pessoas, você vai ter 10 visões diferentes. Agora, o espiritismo não é isso. Ele não tem diversidade de raciocínio. Ele tem uma linha teórica clara, absolutamente clara. Quanto mais estuda, você vê que ela é muito bem estruturada. E ela vai começar com a metafísica geral lá, né, com os princípios, né, Deus, né, a providência divina. Né. É importante, Tarquínio, que a Teodiceia, na época de Kardec, desde 1830, era matéria de colégio. Era matéria de faculdade da ciência filosófica. E eles deram o nome do estudo de Deus, que seria
Eles dividiam a metafísica em geral e a metafísica especial, né? Na especial, a matéria que estudava Deus era a Teodiceia, né? Aí tinha a psicologia, né, racional e a cosmologia racional. Esse tudo era a metafísica. E depois tinha a geral, que você estudava também os 3 princípios, mas como eles até dividiam assim. Na geral é o ser em si. E na especial são os seres. As coisas... É a ontologia antiga. As almas. Ontologia antiga. Aí ele vai trabalhar com a ontologia, na qual ontologia na geral. Agora, veja só. Então isso, Kardec, os espíritas conviviam. Na estatística que Kardec fez, 70% dos espíritas conheciam as ciências filosóficas, Teodiceia, tudo isso. Então eles sabiam do que Kardec estava falando no diálogo com os espíritos. De vez em quando ele precisava escrever para os 15% materialista e os outros 15% que eram via religião, que não tinham essa linguagem. E aí ele era um pouco mais didático. Mas, dentre os que estão conversando com a gente aqui, estão acompanhando a nossa conversa e estão assistindo, eu pergunto nos grupos espíritos que eu vou fazer palestra, Tarquínio, quantos foram educados na religião católica na infância, ou na cristã? E é mais de 90%. Então, todos esses que tiveram essa orientação moral na infância, aprenderam o inverso do que estamos conversando aqui. Eles veem um mundo como bem e mal e veem uma natureza má no ser humano. E a tradição espírita não é essa. Você tem que rever sua leitura do mundo. Vamos pegar aqui, então, o que você falou. Se você pegar em Platão, vamos dizer que a gente pudesse voltar no passado, eu, você e o Alexandre, e ir lá conversar com Platão lá na academia, né? Você ia ser o interlocutor porque você sabe grego, né? Então você puxava o grego não tanto ali. assim, hein? Nem tanto assim. Você ia puxar o grego com Platão ali, ele ia achar um sotaque estranho, né? Você fala que era das Américas, né? Aí a gente falaria para ele assim, o que você acha da existência dessa força do mal? Ele ia achar uma conversa de maluco, porque ele ia falar, que força do mal? O mal não tem existência própria. Mas e o mal no homem? Eu falei assim, o mal também não é potência do homem, também não está no homem. Então, mal é o que ele vai dizer? O mal, ele vai dizer assim, é a pior das ilusões, porque ninguém quer o mal. E o indivíduo que faz o mal, em verdade, ele tem uma ignorância da realidade tal que ele acha que está buscando o bem. Eu acho, para mim, isso um dos raciocínios mais geniais de toda a obra de Platão. Quando ele vai dizer isso, olha, ninguém faz o mal consciente. O indivíduo acha que está fazendo o bem, ou seja, todo mundo faz o bem. Isso é mais profundo ainda. E quando a gente vai pegar a obra de Kardec, e os espíritos vão falar sobre o mal, eles vão falar o seguinte, o espírito, até pode pegar ele no mundo espiritual. Ele está lá, sofrendo no mundo espiritual. Por que ele está sofrendo? Porque ele tem uma ignorância da sua natureza. Ele tem apego ao mundo, acha que por estar com o corpo espiritual que está no mundo, e quer as coisas que no mundo espiritual não existem. E como é que ele para com esse sofrimento? Quando ele enxerga isso e altera seus hábitos. Então, o espiritismo, ele coloca na prática do entendimento da realidade do mundo espiritual o que, em tese, já está lá no Platão. Porque eu diria o seguinte, Platão, ele não só ficaria confortável com o espiritismo, absolutamente confortável, como ele entenderia melhor do que todos nós espíritas. O Platão ia ler, aqui ele está falando isso. Onde a gente ficaria com dúvida, ele teria certezas. Porque ele é uma brincadeira aqui, né? Mas se a gente pegar a figura do Platão lá na Grécia, em meio aos pensamentos dele, junto a Sócrates, vamos dizer assim, e trouxesse ele para hoje, ele não teria os desvios da história e do pensamento todos que ocorreram, né, entre o espiritismo e ele, ia entender a pureza da proposta espírita. Só que esse exercício nós temos que fazer, nós espíritas, porque a gente tem que limpar da mente. A gente não basta só ler Kardec. Você tem que limpar as falsas influências, os desvios, os descaminhos, os raciocínios equivocados. Não é ruim isso. Porque eu li um texto do espírita que falou, posterior a 69, ali no final, onde não foi traduzido. E esse espírito, ele vai dizer assim naquela mensagem, é preciso que todas as teorias equivocadas sejam conhecidas para que você compreenda bem a correta.
Então parece que entre nós e Platão o mundo fez esse trabalho assim. Vamos pensar tudo que tem de equivocado, né? Para que a gente possa retomar a ideia correta e trazer ela a lume. Então aí eu acho que a gente está muito próximo da ideia do cuidar de si, né? O cuidar de si depende do que se reconhece. Veja, a ilusão é achar que você é o corpo. Você é o ser que está no corpo. E você tentar viver as coisas do corpo maximizando-as, né? E viver em si mesmo, cuidar de si, cuidar do que pertence à alma, né? O que você acha, Tarquínio? Então, essa é uma ideia muito bacana, porque hoje eu costumo dizer isso, né? E vou dizer novamente que quando você encontra um indivíduo hoje em dia, que diz estar cuidando de si mesmo, ele está indo à academia, né? Então, ele vai à academia não e faz é de Platão, exercício. né? Não é de Platão, Platão, infelizmente, não. Né? Mas aquela que você faz exercício físico, ele fala, estou me cuidando, né? Mas não é de... Então, eu costumo dizer o seguinte, que o ser do homem tornou-se epidérmico. Cuidar-se significa cuidar da pele. Cuidar da pele. E, na verdade, o que o Sócrates vai propor, lá, imagina, em Atenas, ele vai propor o seguinte, olha, é preciso cuidar de si, mas este cuidar-se não é um cuidar que não é um cuidar. Eu acho interessante, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que o Sócrates ele propõe que ele diz o seguinte, você cuida de tudo que é exterior, menos de você mesmo. É isso. Você cuida de tudo aquilo que não é você. E é preciso voltar-se para si. Quando você olha, saindo de lá, quando você olha aqui agora, e você vê a proposta espírita, quando ela fala, por exemplo, da morte, principalmente, porque o cuidado de si está ligado à ideia de morte, porque você não faz a sua casa numa ponte. Então nós estamos aqui, somos seres de passagem, e o que importa então fazer, né? O que é importante fazer? Essa mudança, esse ensimesmamento a que Sócrates nos convida a fazer, na verdade, é uma mudança de direção dos valores que nós temos. E o valor passaria a ser, então, nós mesmos. Mas nós mesmos em que sentido? No sentido... Nós poderíamos dizer assim, no sentido do eu, do cuidado do eu. Mas qual é o nosso verdadeiro eu? Né? Então, é quando Epiteto, por exemplo, vai propor, olha, faz o seguinte, há coisas que dependem de você, há coisas que não. Então, o que você tem de fazer? Concentre-se nas coisas que dependem de você. Então, ele diz assim, o corpo não depende de você. O corpo, essa ideia do corpo não depende de nós é excelente, porque tem gente que diz assim, não, como que não? Eu te digo, pegue as atrizes hollywoodianas e veja aquelas que acharam que podiam mudar o corpo. Veja lá, Meg Ryan, por exemplo, está com a boca desse tamanho aqui, ó, daqui aqui, ó. Era uma mulher linda. Sabe, eles querem parar o determinismo biológico. Não tem como parar o determinismo biológico. Nós estamos sobre leis sobre as quais a gente não tem o menor poder, a gente não tem arbítrio sobre certas leis que estão a reger a nossa vida. O Kardec é mais radical, né? Ele é mais radical que isso. Ele diz que não é só essa lei, não é só essa lei a que nós estamos submetidos. A própria história está submetida a essa lei, né? Não importa o que a gente... a lei do progresso pega você, pega eu, pega todo mundo, não é? E conduz. Se você quiser, é como o destino grego, né? Aqueles que querem, vão com ela. E quem não quiser, ela arrasta. Arrasta. O Tarquínio, eu tenho usado uma figura, talvez você goste dela.
é difícil muitas vezes a gente entender, olhar aqui para o mundo, quando estamos aqui, e entender o que você está falando. Porque a pessoa fala, eu não vou cuidar do corpo, eu não vou. Tá doido isso. Eu cuido ou não cuido, né? Então eu tenho usado a seguinte figura, que talvez deixe a gente enxergar melhor a questão, né? Eu imagino que nós somos como se fôssemos atores. E a gente cuida da nossa vida de espírito, né? E a gente atua no mundo a cada noite numa exibição, de tal forma que cada peça que a gente participa é com um personagem diferente a cada noite. Então, o ator somos nós no mundo espiritual, que a gente planeja, aprende, participa, tudo na medida do que sabe. Chega à noite, você tem aquelas 2 horas lá de peça, que você vai fazer um personagem. E você vai aprender com aquele personagem para fazer os seguintes. Mas você não volta, né? Aquele personagem fica lá, né? Então, no dia seguinte você vai ter outro. Então, o Tarquínio, por exemplo, você não é o Tarquínio. Você é um ator que deve ter as suas características próprias, né? E nesta vida você está vivendo o personagem, que para o ator, né, representa um período pequeno, né? É uma peça de 2 horas. Então, nessa peça, você tem dados, né, prontos, assim. Você tem um cenário, você tem os outros personagens, você tem alguns fatos que ocorrem. Mas você imprime muito do que é do ator no personagem. Mas não reduz, o personagem não reduz o que é o ator. Então, quanto mais você aprender com a peça, eu acho que o ator, estou falando de ator mesmo, né? Alguns atores eu vi no palco, né? E alguns são extraordinários. O ator extraordinário, né? Você não consegue perceber o ator no personagem. E ele faz tão bem que aquele personagem fica vivo, né? Eu assisti algumas peças, por exemplo, assisti do Neila Torraca e do Nanini. E esses atores, de vez em quando, eles saem do personagem para brincar com o público. Quando ele saiu do personagem, eu vivi isso, né, assistindo ali na plateia. Parece que realmente arrancaram uma capa dele, assim, arrancaram a máscara, arrancaram tudo assim e saiu de dentro do... O personagem morreu e aparece o ator. Quando ele entra no personagem de novo, a mesma coisa, sumiu. Então, isso são atores extraordinários. Então, Tarquínio, se a pessoa acreditar que ela é o personagem, ela vai viver uma ilusão pavorosa, né? Porque ela vai ficar desesperada quando acabar a peça, né? Cadê? O personagem morreu? Pois é, entendi. É muito bacana. A metáfora é interessante. Muito interessante. Muito interessante. Porque o cuidar de si é o cuidar nessa figura, é cuidar do ator, né? Mas eu não cuido do personagem? Cuida, mas entenda a metáfora. Eu vou cuidar de algo que é simbólico, transitório, né? E que nunca vai deixar de ser eu mesmo, entendeu? Que é o ator. Então, tem uma expressão em Kardec que passa pelo que você está dizendo e que precisa ter uma maturidade para conseguir entendê-la, que é o sentimento de personalidade. E Kardec vai falar que esse processo evolutivo nosso, moral, envolve dar menos crédito ao sentimento de personalidade, né? Os Sócrates, Platão e os antigos diziam isso, sobre isso o que, Tarquínio? Então, você sabe que há uma certa altura da discussão da antiguidade, dessa questão do cuidado, vai se dizer se o cuidado de si, como esta volta para si mesmo, não seria a essência do egoísmo. E aí vai se dizer que, porque poderia se pensar que isso seria egoísmo, você voltar-se para si mesmo. E então, o que se vai dizer é que Sócrates é aquele que cuida, que zela, né, pelo cuidado daqueles que precisam ter por si mesmo. Portanto, ele é uma figura, olha só, ele é uma figura que
convida os outros a cuidarem de si mesmos. Mas quando ele o faz por quê? Porque ele esquece de si mesmo. Porque ele deixa a si mesmo para cuidar, né? Então você veja que, olha que coisa, quer dizer, no fundo dessa discussão filosófica, numa dimensão mais profunda, existem vários modos de se chegar, talvez a gente precisaria de mais tempo, mas o que se pede, na verdade, para a filosofia, é que o indivíduo convirja para o todo de que faz parte. Quando ele faz isso, interiormente é o processo de diálogo em que ele se abre para a verdade na comunicação com o outro. Ele se abre para a verdade, ele abre mão do seu ponto de vista, para que a verdade fique acima dele e do outro. Que a verdade seja um ponto de... Oi. Onde ele fala isso, Sócrates? De busca do todo, olha, essa já todo. Essa é uma interpretação, da proposta dele, entendeu? Quer dizer, pode-se dizer isso tranquilamente, mas já é uma interpretação. Posso dizer onde está essa interpretação. Eu posso te dizer onde é que está. Claro. É uma leitura muito interessante, porque significa que que Sócrates é alguém que rompeu com a, digamos assim, estrutura instintiva do que nós chamamos de eu e abriu-se para, digamos assim, como diz o Hadot vai dizer, um eu transcendente. Um eu que já não é um eu voltado para si, mas, aliás, é esse o papel do autoconhecimento como autocuidado. Eu volto para mim, mas eu não paro em mim. Eu neste ensimesmar-se, eu incluo o outro, eu volto para o outro. E me desculpo. Ô, Tarquínio, tem um diálogo que ele vai apresentar, o Sócrates, o processo dele, de que para você compreender, primeiro você tem que abrir mão do que pensa que sabe, né? Ficar no estado de não sei nada, aporia, né? E aí depois você vai buscando o saber. Aí um cara que estava conversando com ele, viu isso, uma matreirice do Sócrates. Aí ele falou assim, então você leva a gente a pensar que não sabe nada, para depois a gente poder pensar direito? Ele falou, não. Seria impossível fazer isso se eu mesmo não ficasse no estado de não sei nada mais profundo. Aí sim, vocês fazem isso comigo e a gente busca junto. Eu li isso no diálogo, fiquei impressionadíssimo. Porque ele não está se colocando como um maestro da busca do conhecimento dos outros. Na verdade, ele mergulha junto com eles, né? E ele ainda vai dizer, eu vou mais a fundo no estado de não sei para depois resgatar a verdade junto com vocês. Será que isso não é um pouco o que Jesus vai fazer depois? Quando ele vai dizer assim, eu me diminuo, né? Eu sou nada, não tenho onde recostar a cabeça, né? Para que eu possa, vocês possam encontrar um caminho, né? Então essa ideia de caminho de Jesus, as pessoas pensam assim, é Jesus lá no alto, grandão, né? E a gente aqui embaixo tentando chegar nele. E ele próprio diz, não, eu estou lá no mais baixo para poder subir junto com vocês, né? O que você acha dessa figura? Muito bonito. Tem uma frase que diz assim, que a água pura, a fim de manter-se pura, é servida em cálice vazio. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. Quanto que mais... fantástica essa frase, né? Muito bonita. Epiteto tem uma frase semelhante, mas quer dizer a mesma coisa, que é preciso limpar o vaso, né? O vaso... Ô, Tarquínio, será que nós não estamos começando a entender um pouquinho aqui? Me veio agora nesse meu pensamento. Será que a caridade não passa um pouco por isso? De você abrir mão de tudo que você tem e pensa diante do outro para estabelecer a conexão com o outro e aí sim você consegue reconstruir. Né? Isso tem a ver também com a mediunidade, né? Também tem a ver com a mediunidade, né? Limpar o vaso para receber as ideias, né?
eu entendo que esse processo é o processo dialético também de estudo constante, não é? Porque o estudo constante, ele acaba sendo uma espécie de purificação das ideias, não é? E aí, nesse exercício de pensar, de analisar, de estudar, também nós vamos abrindo, né, os nossos canais. Tem uma outra frase que eu acho bonita, que diz que o Sol, para sustentar o mundo, né, ele pede horizontes abertos. O Sol, para sustentar o mundo, ele pede horizontes abertos. Eu vou me arriscar, mas você passa por esse mecanismo, né, que eu também me vejo fazendo. Estou perguntando. Quando você está diante de alguma coisa que você nunca ouviu falar, você se coloca na condição, não sei nada disso, preciso saber alguma coisa. Porque se você falar assim, eu já sei e vou olhar isso que não sei, você carrega todos os preconceitos, todo o equívoco. Se você vai para algo novo, pegue uma taça vazia. Então, é verdade. Esse é o método. Por incrível que pareça, eu não sei se os ouvintes, porque hoje em dia tem muita tendência, mas eu fiz... Você sabe que eu estudei um pouquinho com o Paulo Freire, né? Tive aula com o Paulo Freire. O Paulo Freire, você teve pessoalmente com ele? Sim, tive. E ele, numa das aulas, ele fala justamente disso, no processo de análise. Ele diz assim, como é que você faz quando você se aproxima de um objeto desconhecido? Ele diz, bom, o objeto desconhecido, sei lá, eu vou ver se eu consigo, com um lápis, abrir uma porta, se tiver, eu divido o objeto, né? Mas existe um método na filosofia que chama-se fenomenologia, que é justamente você estar, digamos assim, suspender o juízo, epoké, em grego, eles usam essa palavra, para você poder entender aquilo que se manifesta, como se manifesta, e não como eu penso que é. Existe esse método em filosofia, que é um método que já existia antes. Já existia. Enfim, a aula de hoje chegando, já passou, né? Por sinal, hein? Muito obrigado aí, a gente ficar bebendo aí desse conhecimento. Poxa, né? Pena que passa tão rápido. Passa rápido, mas você volta, né? Volta, né, o Paulo Henrique? Vamos criar outro ciclo com o Tarquínio mais à frente. Agora nós vamos trabalhar ciclos de conversas, né, Alexandre, nessa proposta nova do nosso programa. E não vamos demorar muito para buscar o Tarquínio aqui, né? Então tá bom. Tranquilo, vamos lá. Estamos juntos. Segunda-feira, de volta às 16 horas, na sequência tem Pronto Atendimento. Abraço a todos, valeu. Você acompanhou Livre Pensamento.